Bem-vindos a mais um Dado Sem Código. Hoje é a segunda aula da nossa API de Pokémon, certo? Vamos voltar da onde a gente parou. Então a gente criou essa consulta índice Pokémons, criou a tabela características, usou essa tabela características, a gente usou essa função características aqui para ele puxar tudo para a gente, né? E aqui são as tabelas que a gente deixou de histórico só para a gente não perder aqui o que a gente fez, né? Nessa aqui é a consulta que levou a função características, né? Essa aqui já é essa função aqui tratando os dados, né, pra gente. E aqui é o final das contas que tá lá no nosso TB Caracter. Então, tô deixando uma cópia ali só pra gente ter um final. Vamos terminar aqui. Características. E aqui a gente coloca um F na frente para melhorar a nossa identidade. Tá vendo que ele demora bastante aqui para fazer essa consulta para a gente? Por quê? Porque a gente está com os 1154 Pokémons listados. Para melhorar um pouco isso, porque aqui a gente está muito em validação ainda, então não faz sentido a gente puxar tudo de uma vez, né? A gente vai gastar tempo. A gente vem aqui em gerenciar parâmetros. Primeiro, deixa eu explicar para vocês o que a gente vai fazer, né? A gente vai criar um parâmetro para ajudar a gente a puxar menos dados. Tá? Só que aí, para a gente puxar menos dados, a gente tem que puxar menos dados nas duas consultas. Lembrando que essa segunda consulta aqui, tá? Ela tá uma duplicação da primeira. Por mais que isso não seja recomendado, a gente tem um fator ali, não sei se vocês perceberam no último vídeo, quando a gente tenta aproveitar uma lista que está lá pré-definida, ele dá um erro de firewall. Esse erro de firewall ele existe para que a gente não fique vazando dados entre uma consulta e outra. É um princípio de governança de dados, tá? Para a gente fazer isso sem dar problema, teria que desabilitar o firewall. Só que eu não vou desabilitar o firewall aqui enquanto a gente está fazendo uma consulta simples. Então, não tem necessidade de a gente se expor desse jeito. Então, que é mais inteligente? A gente ir lá e limitar as duas consultas, porque aí elas vão trazer a mesma quantidade de informação, a gente não precisa ficar pensando, pô, será que uma tem, a outra não tem? Até para a gente ter essa isonomia de informação, tá? Vamos lá. A gente vem aqui em gerenciar parâmetros, novo parâmetro, tá? Eu vou usar max Pokémon. O máximo de Pokémons que ele vai trazer, tá? Tipo, vamos colocar aqui texto, né? Texto, valor sugerido, qualquer valor. Vamos deixar aqui como 20, tá? Ou seja, eu estou falando que o máximo de pokémons que eu vou trazer é 20 pokémons. Mas aonde que eu vou aplicar? Porque aqui a gente não está criando uma função. A gente está só definindo um valor, né? Que é o parâmetro. Então, o parâmetro é 20. Aonde que eu vou aplicar esse parâmetro? É importante. Quando a gente cria um parâmetro, a gente pode usar ele em qualquer consulta. Então, vamos lá. A gente vem aqui em índices, tá? Vai lá na primeira step, que é a fonte. A gente pode fazer de duas formas. Ou a gente pode alterar no editor avançado, ali em cima, tá? Ou a gente pode alterar direto aqui na fórmula. Eu vou alterar aqui direto na fórmula. Então, o que a gente pode fazer? Apaga aqui no limit, tá? Porque lembrando, na estrutura da API, o limit é a quantidade limite de pokémons que ele vai trazer. Como a gente vai sempre partir do zero, o que vai definir quantos pokémons a gente vai trazer é ali no max pokémons. Então, beleza. A gente fecha parênteses aqui. E aí, logo depois, a gente coloca o e-comercial. Ele vai concatenar esse texto que a gente colocou ali com o próximo valor. O próximo valor vai ser o max Pokémon. Tá? Quando a gente clicar fora, ele vai trazer. Ó, tá vendo aqui? Ele já mudou. Ó. Já mudou, tá falando que os próximos Pokémons é o número 20. Né? Então, ó, tá vendo? Trouxe 20 valores aqui. Se a gente for pro final, tem 20 Pokémons. Agora a gente vai e faz a mesma coisa nesse TB características. Tá? Vem aqui, apaga isso aqui e coloca Max Pokémon aqui.
Detalhe que eu cometi um ato falho aqui, né? Não coloquei o e-comercial aqui, por isso que ele deu esse erro. Quando eu der Enter, ele vai trazer direitinho que nem o outro, e vai trazer 20 pokémons aqui pra gente. E aí fica mais fácil da gente lidar com essa quantidade de informação, né? Lembrando que tudo que a gente configurou lá, a gente está usando aqui agora nessa tabela. Legal. Qual é a próxima informação que a gente pode trazer, né? Vamos anotar aqui o que a gente já trouxe. Então a gente trouxe índice pokémons. Ele vai trazer o índice dos pokémons, quem são eles, e vai servir como base para a gente, né? Para a gente identificar os pokémons de forma única. Então aqui vai ser a nossa tabela principal. A gente tem a tabela de características, então é TB características. E ela vai se comunicar com essa tabela principal, né? Mas ela vai trazer os principais, cadê? As principais características. Vamos colocar aqui características. Características base. Pronto. Características base do cliente, do Pokémon. O que acontece? A gente precisa de outras informações aqui, né? A gente não precisa só dessas informações que estão aqui de Pokémon. Agora, a gente vai precisar também da informação de espécies, né? Eu já estudei, lembrando que eu já estudei a API. Então, vamos só voltar aqui na API Pokémon e vamos entender a estrutura de novo, né? Ele trouxe aqui, vamos voltar aqui na consulta de características. O que ele traz? Ele traz tudo. Tá aqui a espécie, ele traz, é que a gente não traduziu a espécie aqui pra gente. A gente não trouxe esse link de espécies. Vamos ver aqui. Espécies é um record. Ele traz o nome da espécie. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ver o que dá. Que legal pra gente. É legal a gente manter esses históricos aqui, porque a gente consegue entender a estrutura, né? Então a gente está voltando aqui para a gente conseguir entender a estrutura. Legal. Então a gente sabe que as espécies ele vai trazer o nome da espécie aqui nesse recorde, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou duplicar de novo para a gente não perder essa a gente não perder esse histórico, tá? E aí eu vou usar esse aqui como uma nova consulta, né? A gente pode fazer de duas formas. Vamos lá. Vamos fazer um teste. Porque eu sei que tem alguns pokémons que eles são mais... Eles têm um número meio fora da curva. Por exemplo, Gmax, Charizard. Esses pokémons que eles saem mais do padrão, ele tem uma coisa um pouquinho fora do normal. Por exemplo, se a gente for ver aqui Species, ele vai estar em 6. Tá. Deixa eu experimentar, colocar o 898 aqui, que é o último Pokémon da lista. Ele vai 13... Cadê? Ele vai ter a numeração. Tá. Vamos ver se existe um 899 aqui. Existe o 899, ele tá trazendo espécies como 899. Então, a gente pode assumir que os Pokémons eles têm um sequencial próprio. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Eu vou pegar esse Pokémon Species aqui, vou jogar ele do jeito que ele tá. Não vou nem usar a estrutura aqui. Pokémon traço Species. Vamos ver o que ele retorna. São 905 espécies.
Então, na prática, eles são nomes parecidos, né? Eles são praticamente a mesma lógica. Vamos só olhar uma coisa. Se a gente tem identificação, né, entre essas tabelas. Como que a gente encontra? A gente pode encontrar quando ele mostra aqui, ó, evolution from flavor texts, generation, growth rate, ID 2. Vamos para 6, que é a do Charizard. Order 6, ID 6. 899 é aquele do Warrior. Certo. Essa estrutura, ela segue um padrão, tá? Porque o ID aqui vai ser sempre igual ao ID do Pokémon. A gente pode sim assumir que essa Pokémon Species, ela é um espelho daquela primeira consulta, tá? Por quê? Essa aqui tem 905 Pokémons, mas aquela lá, a outra, ela tem mais. Por quê? Porque aquela tabela, ela contém todas as variações dos Pokémons, enquanto essa aqui, ela só leva em conta a espécie base. Então, quando a gente fala sobre entender os dados, você tem que dar uma estudadinha na API primeiro, e bater muita cabeça, viu? Isso que eu tô fazendo aqui com vocês é porque eu já conheci a API, mas dá uma fuçada, bate um pouco a cabeça, entende a documentação para você saber qual é a tabela que tem mais informação, qual que tem menos, qual que você vai usar como tabela de indexador para você realmente conseguir evoluir melhor o seu modelo de dados, né? Aquela tabela de Pokémons, ela é a mais recomendada para a gente trazer os dados dos Pokémons, porque inevitavelmente, por mais que eles tenham variações e aqui sejam uma espécie só, vão ter outros dados que, apesar da espécie ser a mesma, o Pokémon ele tem informações complementares. Então, por exemplo, aqui nas espécies, né? Vamos pegar species 2. A gente vai ter informações sobre evolução, sobre habitat, que mais? Forma, variações, né? Então aqui ainda é uma informação um pouco diferente do que a gente quer, né? Mas tem algumas informações aqui que são interessantes. Então vamos só fazer o seguinte, né? Que eu estou atrás das informações das estatísticas mesmo, estatísticas de ataque, estatísticas de defesa. Vamos só montar ela aqui e deixar ela quietinha, né? Que aí a gente, quando eu clico, ele permite que eu faça isso aqui. Beleza. Vamos pegar e vamos colocar aqui. Espécies. Vamos deixar isso bonitinho aqui, legalzinho. Depois a gente volta nesse assunto. Tá, vamos aqui no características JSON. A gente quer saber as estatísticas. Aonde que a gente vai conseguir as estatísticas? Habilidades, formas, species, stats. Aqui, essa aqui. Vamos dar uma olhada como que ela mostra pra gente. Tá, a gente tem que acessar a primeira. Então, vamos de novo aqui. Duplicar. Não, duplicar. Aí a gente vai usar stats. E aí a gente vai entrar nessa informação aqui, ó, stats. Legal. Agora a gente tem a lista. Vamos tentar converter ele para a tabela de novo. Vamos ver o que ele vai mostrar para a gente. Ok. Agora a gente consegue expandir. Tira o nome da coluna original. Beleza. Legal. Agora a gente tem as informações. URL nome. Legal, ó. Aqui ele trouxe todas as informações. HP, ataque, defesa. Esse effort aqui, depois a gente vai ver o que é, tá? Defesa especial e velocidade. Isso aqui é o link da estatística. Vamos só olhar aqui se ele é importante para alguma coisa. O que ele vai trazer aqui?
Parece ser importante. Vamos olhar aqui. Eu ainda não tinha visto essa propriedade, mas vamos lá. Affecting Movies, Game Index, HP. Tá, legal. Isso aqui é só como é que fala? Um tipo de classificador aqui da estatística. Por enquanto, como a gente vai construir um modelo mais simples, a gente não precisa dessas informações aqui. Então, eu vou tirar isso aqui. Na verdade, gente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma nova consulta que ela vai pegar e vai fazer isso aqui tudo pra gente, né? Então, de novo, né? A gente fez as características aqui, né? A gente vai ter que fazer outra dessa para estatísticas. Então, o que eu recomendo? A gente pega isso aqui, faz até a parte onde a gente tem que fazer, que é as estatísticas, trazer, transforma em tabela, ok, expande, a gente exclui, porque a gente não vai precisar disso aqui, tá? Esse effort aqui, depois a gente vai ver se a gente realmente precisa dele. Opa, fiz uma caquinha aqui. A gente ainda tem que exportar para saber qual é o nome de cada uma dessas estatísticas. Legal, agora a gente sabe o nome da estatística. Esse effort aqui, de novo, a gente vai dar uma olhada no que se trata, né? E aqui a estatística base. Vamos transformar em número. Aqui a gente também transforma em número. Legal. O que a gente acabou de fazer? A gente desenhou a consulta de estatística, mas vamos fazer que nem a gente fez com as características, tá? A gente vai duplicar de novo e a gente vai criar uma função stats. Como que a gente faz a função? A gente cria o editor. Detalhe, né? A parte da onde? Essa stats. A parte do ID. Então, de novo, a gente usando o ID como principal informação, né? Vamos só se certificar de que a gente realmente precisa dessa informação. Precisa, porque o stats ele é uma lista dentro, ela é uma lista aninhada na primeira consulta. Ela não é uma segunda consulta. Ao contrário de, por exemplo, dessa aqui, ó, do encounters, que a gente vai usar, a gente ainda vai decidir se vai usar, mas a encounters ela é uma outra consulta, então a gente poderia a gente poderia construir ela de outra forma. Mas como a estatísticas ela é informações dentro do JSON principal, a gente vai precisar utilizar ainda essa primeira. Então, legal. Bom que a gente fez isso aqui. A gente pega e converte essa consulta que a gente renomeou, a gente vai transformar ela em uma função. Como que a gente transforma em função? Editor avançado de novo, né? Dá um enter no let, ID. E aqui a gente faz a mesma coisa, né? Comercial, ID. Concluído. Vamos só tentar fazer aqui. Só invocada, 5, ele não deixa. Se eu colocar entre aspas, ele faz a consulta para mim. Legal. Então a gente já tem o nosso stats aqui do lado. Esse stats, ele vai fluir em cima do ID. Novamente o ID, a nossa principal função. Então a gente tem que aproveitar essa índice Pokémons aqui, vamos usar ela novamente. Duplica, tá? DB stats. E aí a gente pega e invoca a função personalizada do stats. Ok.
table, vamos expandir. Pronto. A gente tem, ó, estatística base, effort e a característica da estatística. Aqui a gente não precisa dessas informações aqui, então a gente pode excluir. O ID é a nossa chave principal lá com relação ao Pokémon. E aqui a estatística base, o nome da estatística. Então vamos colocar name-stat. Eu estou usando em inglês para a gente poder ter a gente conseguir assimilar as coisas mais fácil, porque nossa cabeça ela tem que pensar o mínimo possível para a gente conseguir focar no que importa, que é os dados. Depois a gente traduz isso. Mas pelo menos aqui na API, para as coisas fazerem sentido, para a gente conseguir ligar uma coisa na outra, não é bom a gente ficar traduzindo tudo o tempo todo, porque senão a gente começa a perder informação, perder lastro do que a gente colocou como o que, tá? Então você vai traduzir duas vezes, uma na hora de fazer e outra na hora de entender. E aí, cara, é um desgaste mental que não é necessário agora. Legal. Temos os índices de Pokémons, temos as características e temos as estatísticas, que é mais importante. Agora, o que a gente pode trazer ainda, né? Lembrando que isso aqui são tudo tabelas que a gente vai cruzar lá na frente, tá? Quando a gente jogar para o nosso modelo. Então, a gente tem características e tal. Que mais a gente pode pegar aqui na tabela de características? Vamos voltar aqui na nossa principal e olhar de novo. Habilidades. Habilidades não é algo que necessariamente eu quero trazer agora, tá? Formas, vamos olhar as formas aqui para ver o que ele traz. Formas, ele faz uma referência de forma aqui. No momento não é um atrativo para gente. Quantos jogos eles aparecem, olha, talvez seja legal a gente entender. Red, aqui. Blue, legal. Aqui a gente sabe quais são os jogos que ele apareceu. White 2. Pode ser interessante pra gente, mas como eu falei para vocês, a gente ainda não tem uma forma exata que esse dashboard vai tratar, mas vamos olhar outras coisas. Vamos lá. Vamos lá, gente. Pra gente não ficar aqui sem saber o que vai puxar, vamos fazer uma coisa um pouco mais básica, tá? A gente já tem o índice, as características base, as estatísticas. Legal. Agora, vamos trazer o tipo de Pokémon. Ó. A gente trazer o tipo, a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer para as estatísticas. Ó. Tem um tipo aqui, tem o slot 1, aí um tipo grama, enfim. Vamos lá, então. Vamos replicar ela, né? Duplicar. Vamos para F types. Em F types, a gente vem aqui e clica na lista, transforma em tabela e expande ela para falar. Aqui ele vai falar o slot, então se é a característica número 1 ou número 2. E aqui ele vai trazer o tipo. Vamos manter isso aqui, porque pode ser que a gente traga o tipo de fraqueza por tipo, né? E a gente, inevitavelmente, a gente vai cair nisso aqui. Mas vamos só pensar. Nesse momento a gente não vai usar, então deixa assim mesmo. Beleza, Grass Poison, beleza. Aqui, lembrando, né, gente? Aqui a gente tá com a informação ainda na estrutura de consulta, né? A gente vai transformar ela em função. Vem aqui em avançado, de novo, né?
ID, entre parênteses ID, para frente, e a gente vai ter o nosso parâmetro. Legal? Então, mais uma função personalizada para a gente trazer os tipos. Né? A gente vem, né? De novo, índice Pokémons, duplicar, sobe ela para cá, TB types, adicionar coluna, coluna personalizada, desculpa, invocar função personalizada, ftypes, com o ID. Expande aqui, ok, pronto. De novo, vamos aqui no stats, a gente apagou tudo aquilo, aqui a gente também vai apagar. API, URL, legal. Slot 1 e 2, name, slot, vamos trocar o slot para número inteiro, legal. Então a gente agora tem os tipos, as estatísticas básicas, as características, né? E o índice de Pokémons. Vamos ver o que mais a gente consegue espremer aqui para trazer. Ah, legal, tem uns sprites, vocês vão gostar disso aqui. Vamos de novo, duplicar, né, para a gente não perder a nossa base de estudo ali. F sprites. Os sprites, gente, que eu já estudei, eles são as imagens dos Pokémons. Então, ele vai trazer as informações todas as informações de imagem que são interessantes para a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos converter em tabela, vamos ver se a gente consegue trazer todas as imagens de uma vez só aqui. Né? Vamos lá. Ah, ele não vai trazer. Vamos lá. Ele não vai trazer sozinho, então a gente vai criar uma tabela para sprites, outra para, vamos ver aqui o que mais tem. Para esse others e vamos lá, vamos ver o que ele vai trazer aqui. No final das contas, a gente só vai ter duas tabelas, as sprites, tá? E as principais, que são as imagens principais do Pokémon que eu já vi que está aqui nessa order, tá? Esse versions são as sprites de cada uma das versões dos jogos. A gente não vai precisar disso porque a gente não está querendo entrar nesse nível de detalhamento, tá? Mas seria legal a gente usar pelo menos essa daqui, a default, né? A back e a frente, que a back e a frente, back é quando ele está de frente para a arena. Então, quando o Pokémon é nosso no jogo, esse é o sprite que corresponde a esse momento. Quando ele está de frente, esse front é o Pokémon oponente. Então seria legal a gente trazer pelo menos esses dois, né? E aqui no Other, vamos lá, Dream World. Vamos ver qual é esse. Seria legal da gente usar. Dream World. Ah, ele é o desenho do Bulbasauro. Esse aqui, Front Default. Shine Home. Ele é em 3D já, né? Ele já é mais bonitinho em 3D. Dream World, Home e Official Artwork. Official Artwork, vamos ver como que ele trabalha isso aqui. Official Artwork, é o imagem oficial dele lá no site, né? Como se fosse uma prova conceitual dele. Então vamos lá, eu acho que essas três são bem legais para a gente usar, mas eu vou focar nessa home aqui, tá? Então a gente vai ter os sprites e a home. Vamos duplicar aqui. Então, duplicar, tá?
Aqui a gente vai usar as sprites, então a gente tira, converte. Na verdade, eu acho que ela já está convertida para tabela, né? Então a gente usa só o back default e o front default. A gente vai ter essas duas. Legal? E o sprites, a gente faz a mesma coisa. Vamos lá. O home, né? F home img, para a gente identificar que é a imagem lá na nossa consulta. E img aqui também, para a gente identificar que é a imagem na nossa consulta. Vamos usar esse home, que é o 3D, tá? 3D dele. Transformar em tabela. E usar só... Na verdade, a gente vai ser simples. Fazer drill down. Pronto. A gente vai usar só esse. Home. Pronto. A gente vem de novo, né? Editor avançado. ID. Setinha, concluído. Ele vai aplicar todo esse passo a passo que a gente fez em cima do ID. Aqui também, editor avançado, ID, ele vai fazer isso tudo em cima do ID também. Vamos lá, índice Pokémons, duplicar, TB, stats, type, sprites, img, invocar função personalizada, sprites, ok, expand, ok, e apaga aqui. A gente pode até, para deixar a base um pouquinho menor, vamos transformar a coluna dinâmica. Coluna vai ser um name e os valores vão ser o value aqui. E aí, um detalhe para a gente não acabar transformando isso aqui numa tabela dinâmica com valor, a gente vai deixar aqui, ó, não agregar, que aí ele vai trazer as URLs nas colunas. Legal? Vamos fazer agora a mesma coisa com... Vou até duplicar aqui e vou apagar esses últimos steps. TB, home, img. Vou apagar esses últimos steps aqui, porque a gente não vai usar esse. A gente vai e muda a função que a gente vai colocar. Home, img, beleza. Ele vai trazer a versão home aqui dos nossos pokémons. De novo, ID aqui, home. Pronto. Vamos lá. Então a gente tem, vamos recapitular, índice pokémons, características, status, estatísticas, né? Tipos, sprites e o home, né? Que é o principal imagem lá. Movimentos, tipos a gente colocou lá, espécies. Espécies, a gente colocou espécies? Não, a gente não colocou espécies. Mas por enquanto eu acho que não é necessário. Tipos passados. As evoluções, né? A gente precisa das evoluções. As evoluções, se não me engano, estão em espécie. E a gente precisa fazer. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer uma consulta diferente, que é a Pokémon Espécies. Acho que, inevitavelmente, agora a gente vai ter que usar o Pokémon Espécies. Vamos lá. Em Pokémon Espécies, ele traz a cor. É legal a gente trazer a cor, né?
para a gente fazer o fundo, deixar mais personalizado. Cadeia de evolução, vamos olhar. Flavor texts, growth rate, habitat, names, não, evolves from, cadeia de evolução e evolves from. Tá, essas duas informações são importantes para a gente. Então, o que a gente precisa fazer é pegar, vamos pensar. Pensar. Aqui a gente fez o índice com isso aqui. As espécies a gente também pode fazer desse jeito. Então a gente pega, duplica, certo? E a gente vai fazer diferente. Índice species. Índice species. E aí no índice species a gente pega isso aqui. Pokémon traço species. Beleza. Legal. Vamos só fazer um teste. Como tem mais naquele no Pokémon do que no outro, o que acontece se a gente colocar 1115? Não, quantos que tem no total? São quantas? Vamos olhar aqui. 1154. Se eu colocar aqui 1154, o que vai acontecer com o índice de espécies? Ele vai trazer o máximo, quer ver? Vai trazer o máximo que der. Legal. Então ele não vai quebrar a nossa consulta lá no final. Vamos continuar trabalhando. Vamos trabalhar só com 5, só para melhorar ainda mais a nossa performance aqui. A gente tem um pouco de sossego para processar essas informações. Repetir. Deixa isso. Isso aqui é só um errinho de download momentâneo. Legal. Legal, ele trouxe aqui. O que acontece? Ele vai trazer pelo ID. De novo essa questão do ID. A gente pode chamar a coluna personalizada. Vamos lá. Coluna personalizada. Tem que ver se ela vai ser útil pra gente, né? Vamos lá. Espécies. Web Content. Tem que ver se ela vai funcionar pra gente. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque ele pode acabar apagando todo o histórico de informação que a gente tem. URL, beleza, formatado como texto. Ele traz. Aqui a gente entrou nas informações. Ele vai criar um monte de cacareco ali na lateral, que é o que ele usa para processar essas informações de web, né? Vamos ver uma coisa. Gênero, aí ele traz o ID aqui. Ainda assim, não é o ideal, né? Vamos criar a função mesmo. É mais fácil a gente criar a função. Para isso, creio que o mais recomendado, vamos pensar junto, pessoal. Ele vai ter o RFAPI também. Mas vamos pensar como que a gente faz isso de maneira bem estruturada. Pokémons. O Pokémon ele traz espécies aqui pra gente, né? Vamos ver. As características, vamos olhar características de JSON aqui de novo. Ele traz as espécies aqui pra gente.
Acho que é o mais recomendado, talvez. Vamos olhar aqui. Talvez sim. A gente converte em tabela. Adiciona como coluna. Fica estranho. Vamos lá. Excluir. Qual é o dilema aqui, tá, gente? Só para vocês entenderem. Eu não quero criar uma coisa que fique muito extensa para gente efetivamente processar. Isso aqui tá ficando um pouco longo para gente. E aí eu quero deixar isso da maneira mais simples para que a gente não se perca nisso tudo aqui no final das contas. Então, vamos tentar fazer de uma maneira um pouquinho diferente isso aqui. Excluir grupo, excluir. A gente usa a função, ele quebra um monte de processos que ele faria sozinho. Eu não quero aquela quantidade de processos ali. O que eu estou vendo aqui, galera, é que a gente vai ter que criar um índice de espécies e depois as espécies. Então vamos lá. Vamos fazer o índice de espécies primeiro. Então. Eu peguei uma duplicata dessa característica JSON, né? Na verdade, eu voltei aqui no inicial. E a gente vai criar uma função para espécies, índice, index, espécies. E aqui a gente entra e consegue as espécies aqui. A gente vai filtrar só o URL. E aí é onde a gente tem a informação que a gente quer. Na verdade, dá para fazer de uma maneira mais sólida ainda. Drill down e a gente isola a variável. Pronto. E a gente está criando uma função para ele simplesmente trazer o nome da espécie daquele Pokémon. Tá. Vocês vão entender o que a gente vai fazer. Vou de novo aqui fazer aquela função básica lá, gente. ID. O ID ele vai ser sempre o nosso maior trunfo aqui na hora da gente processar essas informações. Tá? Com isso, a gente consegue criar índice Pokémon e depois o índice espécies. Índice species. Que na verdade a gente não precisa usar aqui. A gente joga aqui no índice Pokémons e a gente adiciona a função personalizada, tá? Index species. Legal, aqui a gente tem essa informação. O que a gente vai fazer? Vamos contar quantos caracteres aqui a gente tem aqui. Olha que legal. E é aqui. Quando eu jogo no bloco de notas, tá vendo aqui embaixo, bem no rodapé? O padrão ele conta. Ó, col é coluna. Cada coluna é um caractere. Tá? E LN é linha. Cada número é uma linha. Então, se a gente colocar 43, é a posição dessa barra aqui. Isso vai servir para a gente fazer a extração da informação. Eu quero trazer as espécies Pokémons aqui. Tá? Vamos só ver um negócio que está meio estranho. Como que todos esses aqui são a mesma espécie? Não está certo. Tem alguma coisa errada. Charmander, Charmeleon. Vamos ver? Como que a gente sabe? Pokémon 5. Pokémon 5. Pokémon 5 é a espécie número 1. Vamos ver. Eu acho que deu uma bugada nessa nossa API, viu? A 1 não é. Não é. Não é. 70, vamos ver. Ele está trazendo sempre
Pokémon espécies 1. Que estranho. Vamos ver os 5 aqui. Ah, já sei por que está acontecendo isso. Lembrei. Sabe o que a gente não fez? E aí a gente vai conferir em todos, tá? A gente fez a gente trouxe o número do Pokémon. Nesses casos aqui, a gente está trazendo simplesmente a informação, só que, de novo, né? Vamos olhar aqui. O ID ele está como um parâmetro. Aqui o ID está como parâmetro. Está como parâmetro, beleza. Aqui ele existe como um parâmetro? Não, o types não. Então ele vai trazer sempre viciado essa informação. A gente tem que fazer isso. ID. Não é comercial, mas ID. Beleza. Concluído. Nesse aqui também, vamos lá. Olha lá, a gente esqueceu. Vou copiar dos outros, só para facilitar a vida aqui. Mas nunca esqueçam de colocar o ID também na função, senão ele não vai aplicar, ele vai simplesmente fazer um negócio meio burro ali e não vai aplicar a função que a gente precisa que ele aplique. Ainda bem que eu vi isso dali, que senão depois para descobrir que o erro foi esse, nossa, ia sofrer, hein? Vamos lá. Aparentemente, isso aqui deve resolver para tudo. Vamos só entender se foi isso mesmo que aconteceu. Home 1, 2, 3, 4, 5, sprites. 2, 3, 4, 5, types. 1, 2, 3, 4, 5. Legal, legal. Fez isso. Estatísticas também, legal. Index species. Índice Pokémon. Vamos lá. A gente vai invocar o ID. Legal, ele trouxe bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5. Legal, que é basicamente a mesma coisa, né? Vamos só pensar. Ah, mas lá na frente é aquele negócio, né? Tem os Pokémons que são mais tem um número maior, ele não vai ser tão óbvio assim essa conjunção. Por isso que a gente está trazendo esse index espécies aqui. Legal. O que a gente faz agora? A gente vai extrair a informação daqui. Tem duas formas, tá? A gente coloca manualmente isso ou a gente faz da forma mais inteligente aqui do Power Query. Vamos fazer dessa forma mais inteligente, que é um recurso legal da gente usar sempre que a gente não sabe muito bem a fórmula que a gente vai usar. Vem aqui adicionar coluna de exemplos da seleção, que a gente está com essa coluna selecionada aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai colocar 1, 2, 3 e aí ele vai concluir para a gente. É só interessante a gente entender a estrutura dessa função que ele montou aqui para a gente automaticamente. Ó. Transformar text between delimiters, ou seja, o texto entre os delimitadores, que é o f-index species, ou seja, ele está pegando essa coluna aqui e está fatiando ela para a gente. Ele está falando que ele vai pegar o texto entre os delimitadores. O delimitador que ele vai usar é a barra invertida, né? E o primeiro delimitador e o segundo delimitador é a barra invertida de novo. Esse 5 aqui é quantas vezes ele vai ignorar esse delimitador. Ó. Se a gente contar, 1, 2, 3, 4, 5. Ele ignorou 5 vezes esse primeiro delimitador. Na quinta vez ele foi e considerou. E aí depois ele também tirou, ele parou depois do delimitador do delimitador de saída. Ele fez isso aqui. A gente dando ok, ele vai dar para a gente exatamente o que a gente quer. Né? A gente usou o exemplo. Vamos só renomear. A gente renomeia aqui. ID space.
que a gente pode fazer também é um FK aqui, ó, FK Space. FK é a sigla para Foreign Key. Enfim, né, se eu estiver falando errado, vocês me corrijam aí depois. Mas isso é chave estrangeira. Então, a chave estrangeira, ela é a chave que vai ligar a gente com outra tabela, né? Então, essa FK aqui, ela é a tabela primária de outra tabela, mas aqui ela é a tabela externa, né? A tabela estrangeira, a chave externa daquela tabela principal. Qual a diferença entre a chave estrangeira e a chave principal, né? A PK, que a gente chama de PK. A chave primária, né? Ela não se repete. A chave estrangeira, ela se repete. Então, um exemplo, a gente vai ter 1145 incidências aqui do ID, que ela é a PK, que é a nossa chave primária. Só que da chave estrangeira pode ter mais de uma. Então, só para vocês ficarem ligados que é assim que se relacionam as chaves, né? A chave estrangeira e a chave principal. Legal. Aí, né, aqui a gente tem isso aqui é a chave estrangeira. Agora a gente quer, né, fazer efetivamente essas consultas, né? Então, o que que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai pegar essa parte aqui, ó, e aí a gente vai duplicar esse índice Pokémons, tá? Porque a gente vai seguir a mesma lógica do índice Pokémons, ó. Aqui a gente vai pegar a tabela espécies, legal. A tabela espécies a gente vai pegar e a gente vai apagar tudo isso aqui, ó. Tudo isso a gente apaga. Pronto. Aí a gente vem aqui, ó, índice Pokémon, a gente vai pegar como base isso aqui, né? E aí a gente pode até apagar essa coluna que a gente não vai usar ela para mais nada. Aqui na tabela espécies, a gente vai e altera, ó, tá vendo que a gente terminou aqui em Pokémon? A gente cola das espécies, ó. Ele vai seguir o mesmo raciocínio que a gente estava seguindo na Index Pokémon, ó. Na índice Pokémon, ó. Aqui Records, e aqui ele trouxe, ó. Trouxe bonitinho aqui pra gente as espécies. Ó. Aí, aqui sim, né, é a hora da gente começar a fazer um pouquinho diferente as coisas. Mas vamos lá. O que a gente quer agora? Vamos só pegar como que a gente fez aqui, só pra gente ter um... Aqui a gente pegou... Ah, tá. Aqui a gente pegou as espécies. Aqui a gente vai usar como base. Então, de novo, a gente pega... Adicionar colunas. Aí a gente vai usar a coluna de exemplo da seleção. E aí a gente vem aqui... ID... PK, né? A gente pode até colocar um nome, espécie. Legal. Então aqui a gente vem e coloca 1, 2, 3. Lembrando que ele colocou aqui a fórmula que a gente precisa. Então a gente tem a chave primária da espécie, a URL da espécie, tudo certo. Até aqui. Então aqui a nossa única intenção aqui nisso tudo, né, foi conseguir gerar a chave primária da espécie, tá? Por quê? A gente deleta isso aqui, certo? Com base nessa chave primária da espécie, a gente vai usar a função para trazer as informações da espécie. Então a gente vai usar isso aqui, ó. Vamos duplicar, beleza? Duplicar. Função, vamos renomear aqui para espécies. Species. Legal. E aqui a gente vai pegar um exemplo
isso aqui, que é o URL, né? A gente vem aqui na espécie, editor avançado, altera aqui, ó, para a gente colocar a espécie que a gente precisa. Pronto. Esperava ser um pouquinho literal, onde meu filho. Ah, tá. Pronto. Tá. Ah, tá. A gente não terminou aqui, aqui fecha e pronto. Legal. Agora a gente traz a função aqui para a gente poder fazer todo o processo, né? Vamos só olhar. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar isso aqui. É porque a gente copiou ali, ó, a gente vai ter que refazer o processo. Então vamos tirar isso aqui. Vamos colocar o número 1 aqui. Ele não vai evoluir no passo a passo ali pra gente. Ó, vai trazer, vai converter para tabela. A gente não quer isso aqui. A gente quer isso aqui. E o que a gente vai trazer daqui vai ser basicamente cor, né? Cadeia evolutiva de quem ele desenvolve. Habitat, interessante. E as variedades. É interessante entender as variedades. Legal? Vamos agora, vamos duplicar isso aqui, para a gente não perder se a gente quiser ver de novo, né? A gente não vai conseguir fazer uma função para puxar tipos diferentes de informação. Então tem aqui listas, né? E tem records, que são informações. Só que esse records tem informações aninhadas dentro. Então a gente quer essas informações aninhadas. A gente vai juntar tudo que é do mesmo tipo aqui. No caso, a gente vai precisar das variedades, do habitat, flavor text, que é o texto de entrada do Pokémon, cadeia evolutiva, de quem evolui, e a cor. De todos esses, só o flavor text e a variedades é list. Então a gente vai usar o color, o evolves from, evolution chain e variedades não. E o habitat. Vamos ver só se a gente pegou o que a gente precisava. Só ver se o species JSON ele tem a mesma coisa. Tem, beleza. Vamos olhar o species JSON para ver se a gente pegou tudo que a gente precisava. E tem umas informações aqui que a gente vai fazer isso depois, tá? Mas aqui a gente vai focar nos species data. A gente vai usar essas informações aqui. Quando a gente traz assim, ó, ele já dá a opção da gente expandir as informações. Ó. A gente expande, beleza? Aí o que ele tem? Vamos lá. Nome de novo e URL. Então, vamos lá. Cadeia evolutiva ele não tem nome, ele só traz a URL. Evoluir de. Tá, vamos fazer o seguinte. Color green. Pensar. Vamos fazer o seguinte. Vamos entender como funciona essa cadeia evolutiva aqui. Tô achando ela
Um pouco mais complicado do que parece. Vamos lá. A cadeia evolutiva número 1, ela é do Bulbasauro. Vamos ver quantos tem, quantas cadeias evolutivas tem. Tem quantas? 468. Então, acho que a gente vai ter que fazer um outro dessa cadeia evolutiva. Vamos fazer o seguinte. Vamos duplicar isso aqui, tá? Essa primeira, ela vai ser para puxar a cadeia evolutiva em si, tá? E aqui a gente extrai. Vamos lá, vamos pegar aqui. O 43. Então a gente vai extrair o índice da cadeia evolutiva, tá? 43, número de caracteres. Ixi, 2. Na verdade, ideal era a gente dividir o texto. Vamos tentar fazer o seguinte. Deixa eu ver. Extrair. Últimos caracteres. 3 últimos caracteres. 3 últimos caracteres. Ele vai trazer isso ali pra gente. Transformar, ele não tira. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Barra. Não, ele vai trazer com lista. Vamos fazer o seguinte. A tabela. Aqui a gente transforma. Depois é melhor a gente formatar depois isso. Aqui a gente já trouxe a cadeia evolutiva, a URL da cadeia evolutiva. Tá? A gente vai fazer uma outra consulta só para a cadeia evolutiva, mas vamos lá. Isso aqui a gente transforma em função, beleza? ID. Aqui. Vamos lá. Aqui a gente pega o ID e aí a gente joga ele de volta aqui. Comercial, ID, joga aqui de volta. Concluído. Aqui a gente vai renomear species, não, evolution, chain. E aí, vamos lá. A gente vai jogar a função evochain em cima do pkSpec. Porque o pkSpec é onde vai mandar a cadeia evolutiva. Então, a gente pode simplesmente invocar a função, porque a gente vai trazer informação em cima da cadeia evolutiva. Então, a gente não precisa criar uma nova tabela. A gente usa pkSpec para trazer. Ó. E ele vai trazer a cadeia evolutiva. Certo? Aí, aqui em cima da cadeia evolutiva, a gente, como de exemplo, da seleção, a gente faz o 1 aqui e ele vai trazer em cima das informações ali. Ó. Remove, certo? E aqui a gente tem ficar evo chain. Ou seja, isso aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é linkar a espécie com a cadeia evolutiva. Tá? Legal. Aqui a gente traz a evochain, beleza? Vamos voltar para os atributos, tá? Então, vamos só lá de novo. Vamos filtrar. A gente não quer cadeia evolutiva também, que a gente já pegou.
A gente quer essas informações aqui. Evolui D. Tá? Vamos fazer o teste com um que não tem de quem evoluir, para ver o que ele mostra aqui pra gente. Null. Tá. Quando tiver null, ele não vai trazer. Aqui é bom que seja assim. Vamos expandir. Legal. Então, vamos lá. Ele criou essa informação pra gente. A gente vem aqui. Cada um vai puxar uma função diferente. Então, essa aqui é a função das informações iniciais, né? Vamos lá, spaces JSON. Tá. Mesma coisa que a gente fez das outras vezes, tá? Vem aqui, ID, faz isso aqui, tira um no final, ID de novo, ok. Aqui a gente tem agora a primeira leva de informações de espécie. Vem aqui, adicionar coluna, invocar a função personalizada, spaces data 1, clicar espécie, isso aí. E aí a gente expande o que a gente quer trazer aqui. Aqui a gente coloca a cor. Né? Vamos só ver se é isso mesmo que a gente quer. Spaces JSON. Na verdade, como a gente tirou, vamos expandir tudo só para trazer tudo direitinho. Dá uma perdida ali no meio do caminho. Color evolves from. Color evolve from. Tá, são informações diferentes aqui. Vamos usar o número 2. Evolves from. Legal. Nome. E aqui é o nome 2. A gente não precisa do habitat, pelo menos por enquanto não. E aqui a gente usa as palavras mesmo. Aqui a gente filtra tudo que for nulo, certo? E aqui a gente vai pivotar isso aqui também, ó. Para ele não ficar repetindo, que a gente só tem que ter uma chave primária ali, tá? Então a gente vai pivotar isso aqui. Coluna dinâmica, o nome vai ser a coluna e o name1 vai ser o valor. Vem aqui, não agregar. Ele vai trazer aqui pra gente, ó. Certinho, ó. Cor, habitat e de quem que ele evolui. Vamos até fazer um negócio aqui. Seria interessante a gente deixar o nome da espécie, né? Vamos ver aqui. Legal a gente deixar o nome da espécie aqui, só para a gente ter name space. Pronto. A gente trouxe a cor, o habitat e de quem eles evoluem. Entender por que ele trouxe vazio. Porque não tem. Mesmo ele trazendo vazio, como eles não têm aqui essas informações, ele vai trazer vazio de novo. Legal. Vamos para o próximo requisito que a gente vai pegar aqui. Legendário e mítico. Vamos duplicar isso aqui para a gente poder ir fazendo cada um
Um de cada vez. Vamos ver aqui. Nomes não. Não. Shape não. Variedades. Vamos pegar as variedades do Pokémon. Variedades. Ok. Aqui. Tá. As variedades aqui. Agora, a parte em que a gente pega e cria as variedades. Então, vamos lá. Duplicar. F varieties. Legal que agora a gente tem o FK do Pokémon lá, que é o primeiro índice que a gente vai ter. Então, vamos lá. A gente vai duplicar essa tabela de espécies, tá? Opa, deu ruim. Deu ruim, não sei o que eu fiz aqui, peraí. Beleza. A gente volta aqui, a gente vai duplicar. Oh, meu Deus do céu, peraí aqui. Ah, tá, ele tá duplicando porque tudo aquilo ali tá envolvido. Quando na verdade eu só preciso do ID das espécies. Então tudo isso aqui eu tiro. O resto eu não vou usar, não necessariamente. Aí, vou ter que fazer de novo, de algum jeito isso aqui. Variedades. As variedades, elas vão partir disso aqui. Então, eu preciso da lista com as espécies. A lista com as espécies, ela vem daqui, ó. Até com expandido. Peraí. Vamos lá. Como a gente estava com as variedades aqui, eles vão pegar o ID da espécie. Para a gente conseguir o ID de cada variedade, a gente vai precisar do ID da espécie. Vamos lá. Vamos pensar na questão da... É que isso não é um atributo de espécie, né? A gente vai criar uma tabela chamada variedades. Então, vamos lá. Duplicar. Cara, tenta cortar tudo que a gente fez lá antes, porque senão vai dar ruim aqui. Tá? Tudo que esse vai e volta que eu fiz aqui, tenta cortar para diminuir o vídeo. Vamos duplicar aqui, certo? As espécies, agora foi. Beleza, duplicou as espécies, a gente troca para variedades. Varieties. Aí, nas variedades, a gente traz a função, né? Função das variedades. Então, isso aqui a gente vai transformar numa função.
ID, transforma na função. Legal. A gente vem aqui, vamos tirar toda essa quantidade de informação, que são informações que a gente não precisa usar agora, né? E aqui a gente pega o PK espécie. Remove essa outra aqui também. A gente vai usar basicamente a APK espécie e vai adicionar uma função personalizada, que é a fVarieties. Isso aqui ele vai ser tipo um depara pra gente, tá? Isso aqui a gente não precisa. Beleza? Ah, uma coisa que a gente não fez. A gente não declarou o parâmetro ID ali para ele trazer. Então, ID. Pronto. Concluído. Com isso, continuar, vamos lá. Vamos lá. Ele deu algum probleminha aqui, mas eu não creio que vai ser grandes coisas não. Vamos voltar aqui e tentar de novo. Aqui, navegação, tal, fez, tudo bonitinho, legal. 404 not found. Ah, tá. Eu apaguei o barra sem querer. Gravação primária é assim. Legal. Ó, aqui a gente tem a espécie, se ela é default ou não. Se default eu vou deixar para depois, tá? Eu vou tirar isso aqui. Tá? E vamos tirar isso aqui também. Transformar. Extrair. Texto após o delimitador. Opções avançadas. Vai ser o barra. Cancela. Vamos tentar esse texto entre os delimitadores. Vamos imitar o que a gente aprendeu lá naquela coluna de exemplo. Tá? Aí a gente coloca opções avançadas. Delimitador de início é barra invertida. O de fim também é barra invertida. Examinar do início da entrada. Beleza. Quantos delimitadores ignorar? 5. Pronto. Vamos lá. Aí, ó. Agora ele trouxe direitinho. FK underline Pokémon, que é o ID do Pokémon, que é uma variação da espécie. Então, gente, aqui é muito importante. Aqui a gente conseguiu algumas coisas para enriquecer e retroalimentar a própria base, tá? Que é o quê? Aqui é o índice de Pokémon. Aqui são as características deles. Aqui a gente conseguiu as estatísticas, né? Então, características é uma tabela, estatísticas é outra, tipos é outra tabela, os sprites serão outras tabelas, home também, a gente pode até empilhar essas tabelas aqui depois, né? Para a gente conseguir o mínimo de tabelas possível. As espécies, as variedades das espécies, então, né? A gente tem uma espécie aqui, ó, que ela vai ter 3. Então, na verdade, aqui a gente tem que usar FK. FK espécie e FK Pokémon. Aqui, basicamente, foi para reforçar o exercício de criar a função e usar ela, né? Para a gente não deixar esse vídeo muito longo, né? Já está aí com um tempinho já de gravação. Eu vou replicar essas funções para as outras tabelas que a gente usar para enriquecer
E no próximo vídeo eu já venho com tudo pronto e mostro só para vocês quais foram as tabelas que eu acabei usando aqui para enriquecer mais, tá? Quais vão ser os próximos passos? A gente vai fazer esse dashboard inicialmente em Excel e depois a gente vai replicar ele no Power BI. Vou usar umas ferramentas aqui bem interessantes que a gente não vai precisar fazer do zero no Power BI. A gente consegue importar essas informações aqui tudo lá, essa estrutura, para depois a gente conseguir fazer um dashboard um pouco mais evoluído, né? Um pouco mais interessante. E também eu acho que a gente consegue aí já fazer também no Data Studio. Então, tem a gente vai usar 3 ferramentas para desenvolver o dashboard, tá? Excel, Power BI e depois Data Studio. E a gente vai ter um plus, né, no final, que vai ser a gente tratar isso tudo aqui no Nime, tá? Que é uma ferramenta para ETL. Ele substitui essas etapas aqui do Power Query. O que a gente ganha quando a gente manda tudo para o Nime? O Power Query vocês viram, ele está aqui, eu estou fazendo o passo a passo. No Power Query, a gente tem um pouco, quando você tem um pouquinho mais de similaridade com essa interface visual aqui meio Excel, ele é mais fácil, né? Só que o Nime, ele é mais escalável. Vocês vão entender o que eu estou falando quando a gente chegar no ponto em que a gente consegue fazer coisas que se retroalimentam. Um loop, ele é um pouco mais voltado para programação mesmo. Por quê? A gente consegue fazer algumas funções que só a programação conseguiria. Gerar esse loop, parâmetros mais maleáveis. Vocês vão ver que é bem legal, tá? Mas então, só completando. Próximo vídeo eu já chego com tudo mapeado. Depois a gente monta esse dashboard, né? A gente monta um dashboard bem legal aí em Excel. E aí a gente vai ter algumas funções de DataVis do Excel que eu vou mostrar para vocês. São bem interessantes. Com o Power Pivot, né? Que aí a gente já tem um plus, que é o Power Pivot, que basicamente é o DAX do Power BI dentro do Excel. Depois a gente faz esse dashboard no Power BI também. E depois replica o que der, né? Que tem algumas funções que provavelmente não vão ser possíveis ser replicadas no Data Studio. Legal, gente? Então é isso aí. Obrigado pela atenção. Até a próxima.